É o tipo do sentimento que sempre bate à porta do nosso coração, sempre que estamos distantes de pessoas que amamos. Mas e quando Deus parece estar distante? Você já sentiu que em algum momento da sua vida Deus parece estar distante de você? É exatamente sobre isso que eu gostaria de conversar com você nessa oportunidade. Mas antes, eu peço para que você clique no botão aqui embaixo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações, curta o vídeo e se você gostar do conteúdo, compartilhe com seus amigos. Me ajude a ajudar mais pessoas, espalhando a palavra de Deus. Eu conto com você. E quando Deus parece estar distante? Isaías, no capítulo 8, verso 27, disse assim: Ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele e nele ponho a minha esperança. Deus é real, a despeito de como nós muitas vezes nos sentimos. E para amadurecer a nossa amizade, o nosso relacionamento, Deus nos testa a fé, muitas vezes parecendo estar distante de nós, permitindo que brote no nosso coração o sentimento de que Ele nos abandonou. Veja o que o salmista no Salmo 10, verso 1 diz: Por que, Senhor, Tu permaneces afastado na hora do sofrimento? Por que te escondes de mim? Por que me abandonaste? Salmo 22, verso 1. Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Salmo 43, verso 2 nos diz assim: Por que, Senhor, me rejeitaste? Muitas vezes é assim que nós nos sentimos, como o salmista. Por que, Deus, me sinto tão sozinho? Por que o Senhor parece estar tão distante de mim? Por que parece não mais ouvir o clamor do meu coração? Mas sabe, nós precisamos nos apegar à palavra de Deus, que diz que o Senhor não nos abandona, que Ele está conosco todos os dias da nossa vida. E estas foram as palavras do próprio Jesus. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Em Josué capítulo 1, verso 5, nós lemos assim: Eu jamais o abandonarei, eu jamais o rejeitarei. Deus reconhece que muitas vezes Ele parece esconder a sua face de nós. Trata-se, como eu disse, do amadurecimento da nossa amizade para com Ele. Considere a vida de Jó como um exemplo para as nossas vidas. Em Jó capítulo 23, versos 8 a 10, Jó disse assim: Se vou para o Oriente, lá não está. Se vou para o Ocidente, não o encontro. Quando ele está em ação no Norte, não o enxergo. Quando vai ao Sul, nem sombra dele eu vejo. Mas ele conhece o caminho por onde ando. Se me puser à prova, aparecerei como ouro. Muitas vezes, diante de situações de aparente abandono, muitas vezes diante de situações onde nós nos sentimos sozinhos, ficamos num impasse tremendo. Porque, como nós já aprendemos, fomos criados para o louvor da glória de Deus. Mas a questão é, como adorar ao Senhor se por vezes nos sentimos sozinhos? Se por vezes sentimos que Deus está ausente nas nossas vidas? Como louvar a Deus se às vezes temos a percepção de Jó, quando Deus parece esconder a sua face de nós? Jó também disse assim: Então prostrou o rosto em terra, em adoração, e disse:
saí nu do ventre da minha mãe, e nu eu partirei. O Senhor me deu e o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante, meus irmãos, quando nós nos relacionamos com Deus, nós termos em mente algo muito importante. É necessário que nós sejamos sinceros neste relacionamento, que nós possamos dizer a Deus exatamente aquilo que nós sentimos. E como eu disse, Jó é um grande exemplo de alguém que foi sincero para com Deus. No capítulo 7, verso 11, ele disse assim: por isso, não posso ficar calado, estou aflito, tenho que falar. Preciso me queixar, pois o meu coração está cheio de amargura. Como tenho saudade, Senhor, dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa. No Salmo 116, verso 10, nós também lemos assim: Cri, por isso eu falei, estou completamente arruinado. Eu sei que até este momento talvez você esteja se perguntando: mas pastor, isso parece ser uma grande contradição. Como confiar em Deus quando nós nos sentimos destruídos? Porque é este o exemplo que acabamos de citar, o exemplo de Jó. A franqueza de Davi nos revela, em primeiro lugar, uma profunda fé. Quando Davi afirmou: Cri, por isso eu falei, estou completamente arruinado. Fé em meio ao sentimento de destruição, de ruína. Não trata-se de contradição, mas de uma profunda declaração de fé. Em primeiro lugar, uma declaração de fé porque ele acreditava em Deus. Em segundo lugar, é uma declaração de fé porque ele acreditava que Deus o ouviria. E em terceiro lugar, é uma declaração de fé porque ele acreditava que Deus permitiria, que Deus deixaria que ele falasse exatamente como ele estava se sentindo. Nós precisamos ter esse mesmo sentimento. Crer que Deus é real, crer que em Deus nós podemos abrir o nosso coração. Nos apegar às verdades imutáveis de Deus para consolar o nosso coração. E assim, independentemente de qualquer situação, nós podemos nos apegar a estes atributos imutáveis de Deus que trazem paz ao nosso coração. Deus é bom e amoroso. Jó capítulo 10, verso 12 diz assim: Deste-me vida e foste bondoso para comigo, e na tua providência cuidaste do meu espírito. Deus é também todo-poderoso. Sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó capítulo 42, verso 2. Deus presta atenção em cada detalhe da nossa vida. Não vê Ele os meus caminhos e não considera cada um dos meus passos? Indagou Jó no capítulo 31, verso 4. Deus está sempre no controle. Quem o nomeou para guerrear a terra, governar a terra? Quem o encarregou de cuidar do mundo inteiro? Se fosse intenção dele e de fato retirasse o seu espírito do seu corpo, a humanidade pereceria toda de uma vez e o homem voltaria ao pó. Jó 34, 13 a 15. E por fim, uma verdade bíblica que consola o nosso coração. Deus vai te salvar. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Afirmou Jó no capítulo 19, verso 25.
As circunstâncias que nós enfrentamos não podem mudar o caráter imutável de Deus, de que Deus é bom, Deus é todo-poderoso, Deus é amoroso, Deus governa todas as coisas e que Deus há de salvar aqueles a quem Ele teve misericórdia, porque Ele não muda. Absolutamente nenhuma das circunstâncias é capaz de mudar o caráter de Deus. Embora Ele me mate, ainda assim esperarei nele, afirmou Jó no capítulo 13, verso 15. Não me afastei dos mandamentos, não me afastei dos meus mandamentos, dos meus lábios. Dei mais valor às palavras de sua boca do que o pão de cada dia. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. É o que nos afirmou Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Concluo a nossa reflexão nesta oportunidade com as palavras do autor de Hebreus, no capítulo 13, verso 5, que ele disse assim, uma promessa de Deus para nós. Deus disse, eu nunca os deixarei, nunca jamais os abandonarei. E quando Deus parece distante, na verdade Ele está muito próximo de você. Na verdade, Deus está sempre presente na sua vida. Que possamos guardar no coração estas palavras. E ainda que muitas vezes possamos nos sentir sozinhos, nós precisamos nos lembrar que, de fato, nós nunca estamos sozinhos. Que Deus se revele a você. Que Ele possa curar as feridas do seu coração. Trazer paz, onde muitas vezes a ansiedade tem levado a sua alegria. Creia nisso. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, Ele fará. Um forte abraço para você. Que Deus te abençoe. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração. E é claro, um ótimo café com Bíblia para todos nós.